Olá, eu gostaria de falar um pouco sobre a questão do artigo 142 da Constituição Federal. Esse artigo tem ensejado uma certa polêmica. Ele dispõe sobre as funções das Forças Armadas na ordem constitucional, mas alguns têm entendido que esse artigo autoriza as Forças Armadas a intervirem de alguma forma no funcionamento dos poderes constitucionais, do poder executivo, do poder legislativo ou judiciário, quando um desses poderes invadir a competência de outro poder. Essa posição ela é francamente minoritária entre os estudiosos, entre os constitucionalistas, mas foi defendida pelo jurista Ives Gandra Martins e também, numa entrevista recente, pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Então, eu me proponho aqui a fazer uma análise rápida, objetiva, mas abrangente dessa questão e refutar essa interpretação. No meu entender, como no da maioria dos juristas, como eu disse, o artigo 142 não autoriza essa intervenção das Forças Armadas no funcionamento dos poderes, na vida política. Quem defende essa tese fala do exercício pelas Forças Armadas de um poder moderador entre os demais poderes, entre os três poderes já citados. Essa posição ela não se sustenta do ponto de vista doutrinário. O poder moderador, quando ele existiu no Brasil, no Império, na Constituição de 1824, ele era exercido pelo imperador. O imperador era o chefe do Estado num regime parlamentarista durante o Império. Isso faz com que o chefe do Estado, no regime parlamentarista, ele não seja propriamente titular de nenhum dos três poderes. Não é ele que exerce diretamente o poder executivo e menos ainda o poder legislativo ou o poder judiciário. Então, o chefe de Estado, num regime parlamentarista, ele está numa posição mais distante de todos os poderes. Então, isso propicia essa ideia do exercício de um poder moderador quando houver conflito entre os demais poderes. Então, podemos falar isso do Brasil. Nós podemos também lembrar das formulações de Benjamin Constant, filósofo político francês, sobre o poder moderador, ao defender que o rei na França, em algum momento, exercesse esse poder moderador, mas da mesma forma era um rei que se inseria num regime que já se encaminhava para um regime de natureza parlamentar, para o parlamentarismo, em que o rei estaria também mais afastado do exercício direto dos poderes. Da mesma forma, Carl Schmitt, quando fala no exercício do poder moderador pelo presidente do Reich na Alemanha pré-nazista, esse presidente do Reich também ocupava a posição de chefe de Estado dentro de um regime parlamentarista. Então, em todos esses casos, o chefe de Estado ele está distante do exercício direto dos poderes, o que permitiria pensar nessa solução do poder moderador. Não é o caso do nosso sistema constitucional, que é presidencialista. Então, nesse caso, o chefe de Estado no Brasil, que é o presidente da República, é também o chefe de governo. E o presidente da República no Brasil, ele é o comandante supremo das Forças Armadas. É ele que nomeia o ministro da Defesa, é ele que promove os generais. Então, essas Forças Armadas, elas não teriam essa
equidistância, essa neutralidade para arbitrar um conflito entre os poderes, justamente porque elas estão submetidas a um dos poderes. Então seria algo como decidir uma causa estando o próprio julgador envolvido na polêmica, não é? E isso é uma questão que é repudiada por todo o sistema jurídico. Então essa tese do poder moderador, ela definitivamente não se sustenta. Uma questão mais profunda é analisar que tipo de conflito, né, pode surgir, de que tipo de conflito nós estamos falando entre os poderes que pudesse ser decidido pelas Forças Armadas. Então nós podemos pensar que no nosso sistema constitucional, o poder executivo, por exemplo, pode entrar em conflito com o poder legislativo. São várias as formas em que isso pode acontecer, mas nós podemos imaginar que o executivo ele extrapole da sua função regulamentar das leis e, de alguma forma, exerça uma função legislativa, né, num decreto justamente que venha a extrapolar suas funções. Da mesma forma, nós podemos pensar que o poder legislativo ele pode de alguma forma invadir competências do executivo, né, matérias que são reservadas à discricionariedade do administrador público, a discricionariedade do poder executivo no exercício da administração pública. Em todos esses casos de conflitos entre o poder executivo e legislativo, quem deve solucionar e quem soluciona habitualmente esse tipo de conflito é o Poder Judiciário em todas as suas instâncias e, em última instância, através do Supremo Tribunal Federal, que é a cúpula, que é o órgão máximo do Poder Judiciário no nosso país. Então, cabe ao Supremo Tribunal Federal, em última análise, decidir esses conflitos que possam surgir entre os poderes executivo e legislativo. Me parece que quem defende essa tese da intervenção das Forças Armadas está basicamente pensando na invasão de competências pelo próprio Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, o Poder Judiciário, invadindo competências do Poder Executivo e Legislativo. Inicialmente, vamos deixar claro uma coisa. Não é impossível que o Poder Judiciário invada competências dos demais poderes. E isso não é correto, isso não é devido. E eu vou voltar a esse aspecto logo mais. Mas o que eu quero frisar aqui é que isso é de difícil aferição. É extremamente controverso saber quando o Poder Judiciário terá invadido uma competência administrativa ou legislativa. Então vou dar dois exemplos. Essa questão envolvendo a nomeação do diretor-geral da Polícia Federal, que foi invalidada por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, ainda que em liminar. É uma questão muito polêmica. Nós podemos aí sim defender que houve uma extrapolação, uma invasão da discricionariedade administrativa. Mas, por outro lado, nós temos uma série de teorias jurídicas, uma determinada interpretação que também dá razão, digamos assim, ao Supremo ao fazer isso. Notadamente a teoria do desvio de finalidade, que é uma construção doutrinária que data do século XIX, da França, do Conselho de Estado francês, e que foi
albergada por nosso direito administrativo. Então, quando o administrador público, com um determinado ato, ele visa uma finalidade diferente da finalidade legal, ele está cometendo esse desvio de finalidade. Então, na verdade, é uma questão muito difícil. E o que eu quero dizer é que não cabe, então, às Forças Armadas, pela natureza das suas funções, entrar numa questão jurídica dessa natureza para dirimi-la, para dizer, olha, aqui houve um abuso do Supremo, né? Um outro exemplo que nós poderíamos levantar é o da eventual invasão de competência, né? Foi chamado assim nos últimos dias, do Supremo em relação ao poder legislativo, ou seja, o Supremo invadir as competências do poder legislativo. Isso também, de alguma forma, é possível que aconteça no regime constitucional em que existe o controle de constitucionalidade, né? O controle de constitucionalidade ele é baseado em grande parte em princípios constitucionais que são normas abertas, princípios como a dignidade da pessoa humana, a liberdade, a igualdade. São, a doutrina diz assim, Robert Alex e muitos outros, esses princípios eles são abertos, a sua interpretação é bastante flexível e comporta um certo grau de subjetividade. Mas como esses princípios estão na Constituição, eles são norma jurídica e eles são a norma principal de referência do controle de constitucionalidade, cabe ao Supremo dar a interpretação desses princípios, né? E isso unido ao fato de que há muitas formas de provocar o controle de constitucionalidade do Supremo, ele pode acabar não só como legislador negativo, mas até como legislador positivo, né? No caso das ADPFs, ele pode acabar, com base em princípios muito genéricos, adotando certas posições normativas, estabelecendo certa interpretação, capaz de gerar também uma controvérsia se ali teria havido uma invasão da competência do poder legislativo. Então, por exemplo, quando o Supremo, numa ação direta de inconstitucionalidade, salvo engano, considerou que não era possível a contribuição financeira de empresas para as campanhas eleitorais. Isso não está dito na Constituição realmente. O Supremo acabou decidindo isso com base em princípios gerais e até numa certa concepção do conceito de democracia. Então são essas interpretações baseadas em princípios que muitas vezes podem ser consideradas como capazes de invadir as competências do Poder Legislativo. Seria o caso também, digamos, de uma decisão do Supremo que autorizasse o aborto sob certas condições, como existe uma ADPF postulando isso no Supremo. Então a Constituição não é clara sobre a questão do aborto. Quando se fala no aborto, no autoaborto, os dispositivos constitucionais que são invocados são a liberdade da mulher, a intimidade da mulher, a dignidade da pessoa humana, o direito à vida. Então são cláusulas muito abertas, né? Como eu disse, são princípios constitucionais abertos e abertos à interpretação. E isso poderia levar a essa polêmica. Olha, o aborto não está lá previsto. Como é que o Supremo autorizou, né? Mas aqui eu quero voltar àquele ponto. É difícil saber disso, porque quando o Supremo chega a uma conclusão
por exemplo, de que não pode haver contribuição das empresas na campanha, o Supremo está dando uma interpretação que ele considera correta de dispositivos constitucionais abertos à interpretação, muitas vezes de difícil interpretação, né, que comportam certa controvérsia, né? Esse termo controvérsia é importante. Então, ele decide uma controvérsia interpretativa. Então, não cabe às Forças Armadas, porque não faz parte de suas atribuições normais, intervir num momento desse e dizer: olha, aqui houve um excesso do Supremo Tribunal Federal. Justamente porque essa é uma interpretação jurídica e, em princípio, em tese, ela cabe ao Supremo Tribunal Federal. Então seria, de alguma maneira, muito arriscado e até contrário ao regime democrático deixar que questões dessa natureza venham a ser decididas em última análise pelas Forças Armadas, que não têm essa função, não vou dizer nem preparação, porque pode ter pessoas preparadas juridicamente nas Forças Armadas, mas não é essa a sua função. Além do mais, elas estão, como eu disse, submetidas ao poder executivo, elas não teriam, né, essa independência interpretativa que o Supremo Tribunal Federal tem. Então, a natureza das controvérsias decididas pelo Supremo Tribunal Federal, quando envolve a atuação dos demais poderes, quando envolve princípios constitucionais, ela não permitiria essa intervenção das Forças Armadas. Então, essa posição ela é antidemocrática, né? E ela é insustentável do ponto de vista doutrinário, do ponto de vista constitucional. Agora, como eu disse, nós não podemos negar que esses conflitos entre poderes existem e que pode haver sim, né, na interpretação de alguns ou de muitos, muitas vezes de estudiosos, de doutrinadores, de constitucionalistas, pode haver por parte do Supremo Tribunal Federal, em alguns momentos, essa exacerbação de suas competências em direção às competências do Poder Executivo ou do Poder Legislativo. Eu abordo isso no meu livro Neoconstitucionalismo e Verdade, Limites Democráticos da Jurisdição Constitucional. É um tema muito difícil, mas nós não podemos simplesmente responder cabe ao Supremo a última palavra, os interessados podem recorrer até, né, o último momento perante o Poder Judiciário, mas tem que acatar a decisão do Supremo. É claro, tem que acatar a decisão do Supremo, né? Eu sou um membro do Poder Judiciário e eu defendo a obediência às decisões judiciais. Mas é claro que essa questão da última palavra, ela é uma questão mais complexa e a doutrina se debruça sobre isso. Então existem doutrinadores que defendem a última palavra como devendo ser do Poder Legislativo, né? O caso do Jeremy Waldron, que não aceita o controle de constitucionalidade. Existem outros autores mais fiéis ao controle de constitucionalidade e que defendem que essa última palavra deve ser sempre do Poder Judiciário. E existem teorias sobre o diálogo institucional. Então, o diálogo institucional ele não postularia que a última palavra fosse sempre dada por determinado órgão, né? Esse diálogo institucional ele iria se construindo. Então o judiciário diz alguma coisa numa decisão, o Poder Legislativo pode
adiante produzir uma lei ou uma emenda constitucional alterando aquele entendimento, e esse seria o diálogo institucional, né? Eu defendo o controle de constitucionalidade, ele está previsto na nossa Constituição, e eu defendo em tese que a última palavra seja dada pelo Supremo Tribunal Federal. Mas eu defendo também, em alguns momentos, uma posição de autocontenção da Corte Constitucional. Essa posição de autocontenção seria o Supremo evitar sempre dar a última resposta, né, sobre as coisas, sobre as questões, numa interpretação completa dos dispositivos constitucionais. É preciso entender que esses dispositivos constitucionais, eles comportam uma certa abertura e eles devem permitir também a atividade legislativa. Eles devem permitir o que a doutrina chama de poder de conformação do legislador. Então, lembro de um livro de Zagrebelsky, que é um defensor do direito por princípios, da atuação da Corte Constitucional, como eu sou também, mas Zagrebelsky dizendo, para conciliar constitucionalismo e democracia, é preciso que não haja uma saturação jurídica, né, que impeça o exercício da atividade política. Então, por exemplo, eu concordo com o aborto, com o autoaborto até 12 semanas, na forma como ele é permitido em muitos países, mas eu acredito que o Supremo não deva dar essa resposta, porque essa resposta não está muito clara na Constituição Federal. Então, creio que preciso deixar um espaço, sobretudo à atividade legislativa, uma discricionariedade legislativa, além da mais conhecida discricionariedade administrativa. Isso permite uma harmonia maior dos poderes, uma convivência melhor dos poderes, né? Mas, e quando acontecer do judiciário dar essa resposta final sobre um tema em que haja controvérsia se a Constituição realmente dizia isso, em temas de grande questionamento como o aborto, né? O que é que poderia ser feito? Uma maneira que o poder político, né, e aí inclui o executivo e o legislativo, sempre tem de mudar o entendimento judicial é produzir leis, produzir atos normativos e emendas constitucionais. Então essa é uma maneira tradicional e legítima, né, a chamada reprise legislativa. O Poder Judiciário decide uma questão de uma determinada maneira, aquele caso ali, se for um caso concreto, não pode ser mudado por força da coisa julgada, mas se permite que o Poder Legislativo altere ou explicite na legislação ou mesmo na Constituição a interpretação que ele quer dar, né? A solução que ele quer dar a determinada matéria. Então isso é uma forma de convivência entre os poderes legítima, normal, constitucional, sem que tenhamos que falar em recurso às Forças Armadas para exercer um poder moderador entre os poderes. Haveria ainda uma complicação, digamos assim, no nosso regime, que advém do conceito de cláusulas pétreas, mas isso seria um aprofundamento da discussão. Eu trato disso no meu livro já citado, mas para resumir a minha posição, é totalmente descabida a interpretação do artigo 142 no sentido de permitir uma intervenção das Forças Armadas no funcionamento dos demais poderes, na vida política. Não faz sentido, o Constituinte não quis isso,
Ao contrário, o Constituinte quis manter as Forças Armadas afastadas da vida política, porque a Constituição sucedia um regime militar autoritário. O artigo 142 deve ser interpretado de outra forma, deve ser interpretado basicamente no sentido de que as Forças Armadas devem garantir os três poderes, sempre quando eles tiverem o seu funcionamento de alguma forma obstaculizado, mas não por um outro poder, não pelo exercício de funções constitucionais, como a do controle de constitucionalidade, mas por distúrbios internos, né, por atos de violência. É outra interpretação que deve se dar, então, ao artigo 142. Por outro lado, eu reconheço como legítima a discussão sobre a última palavra, né? Como nós podemos conciliar constitucionalismo e controle de constitucionalidade e democracia, segundo a qual o poder reside sobretudo nos representantes eleitos. Essa é uma questão difícil, ela comporta construções doutrinárias, debates, discussões, mas sempre nos marcos, como eu disse, do diálogo institucional, de soluções dadas por esses três poderes mesmo no seu funcionamento legítimo, e muitas vezes podendo se pensar até na figura do plebiscito em alguns casos, quando houver conflito entre os poderes. É uma ideia que foi dada, por exemplo, na PEC 33, que tem ali certamente vários defeitos, mas veicula, como eu disse, uma preocupação legítima. Então é isso, muito obrigado.